Bom, segundo o levantamento que eu fiz aqui, dos alunos que fizeram, que diga-se de passagem foram poucos, né, nós tivemos a questão 7, 27, 30 e 31, que boa parte dos alunos erraram. Então eu vou corrigir essa. Se alguém quiser uma outra questão, quiser que alguma outra questão seja corrigida, então é só pedir a mim que eu faça a correção no privado da questão que você quiser. Então a questão 7 do material passado, né? Ela é de um poema de Oswald de Andrade intitulado Pronominais, que diz assim: dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, a gente observa aí que é a questão dos falares, né? Da maneira de falar, as variantes no falar, também na escrita, ok? E gira em torno aí do emprego do pronome oblíquo me, né? Que gramaticalmente é condenável você começar a frase com me dê, me dá, tem que colocar ele na frente do pronome, dei-me, né, por exemplo, certo? Então ele condena, a gramática condena você começar igual tá aí no último verso, me dá um cigarro, certo? Então mostra aí que a gramática diz uma coisa, mas no dia a dia é possível a gente escutar do jeito que a gramática cobra, diz, exige, mas é possível fazer comunicação de uma outra maneira também, certo? Condenável pela gramática, contudo aceitável pela linguística, pelo uso, pela maneira usual da língua. Então a pergunta é: o texto mostra os diferentes usos da língua portuguesa. Olha aí. Depois de lê-lo, concluímos que, a letra A diz o seguinte: a gramática do aluno é a mesma do bom branco da nação brasileira. Se você olhar aí no texto, vai dizer que não. Então a gente não pode marcar essa letra A. Pode observar que ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Aí diz, mas, então se ele diz esse mas, então vai dizer que o bom negro e o bom branco diz diferente. Da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então a letra A é falsa, não marca. Letra B: a gramática usada pelo professor mostra a língua falada pelo brasileiro. O texto não diz isso. Diz que tem professor que diz desse jeito, como também aluno sabido que diz do mesmo jeito, mas que outras pessoas também brasileiras dizem diferente. Então não é a letra B. Agora, pelo amor de Deus, olha aí se não é essa letra C. O bom negro fala diferente do que a gramática manda. Pode observar. Mas o bom negro, olha esse massa aí, certo? Porque lá em cima diz: dei-me um cigarro, diz a gramática. Aí embaixo: mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, dizem diferente, me dá um cigarro, não disse dei-me. Então só pode ser a letra C. Então teve gente que errou aí, colocando uma outra letrinha, certo? Mas aí essa sétima questão é a letra C. Bom, agora nós vamos para a questão 27, que, pelo amor de Deus, eu não sei por que alguns fizeram e erraram essa questão 27. O texto é de Alice Ruiz, da revista Entre Livros, setembro de 2005. O texto diz assim: dia nublado e no peito do sabiá, sol do meio-dia. É um haikai, que é uma forma de poesia vinda do Japão. Diz a pergunta. Em rigor, compõe-se de 17 sílabas. Tudo certo até aí. Distribuídas em 3 versos. Certíssimo também. E não possui título. Ótimo. Até aí bateu certinho. No haikai de Alice Ruiz, 2 palavras possuem sentidos contrários. Minha gente, palavras com sentidos contrários. Isso a gente já estudou em figuras de linguagem, né? Que a gente chama isso aí de antítese. E se for um absurdo, a gente chama de paradoxo. Certo? Palavras contrárias, quando eu digo assim,
alto, aí você vai... O contrário de alto seria baixo, né? Ou uma palavra que não pode não ser um sinônimo exato, um antônimo exato, mas que dê sentidos contrários. É isso que eu quero. Ora, se diz dia nublado, depois sol, só pode ser a letra C, nublado e sol. Não sei por que colocaram uma outra letra aí, certo? Ele está atrás das duas palavras, do par de palavrinhas, certo? Do par não, das duas palavras, que uma seja o contrário da outra, sentidos contrários. Só pode ser letra C. Eu não vejo sentido contrário na letra A, de peito, nem sol e sabiá, nem tampouco sabiá e meio-dia. Agora, nublado e sol eu vejo, ok? Muito fácil essa questão, não sei porquê, é raro, mas está aí, está corrigida. Muito bem, a outra questão, essa questão 30, certo? Que muitos erraram aí, coincidiu, né? De muitos errarem a mesma letrinha. Então ele diz assim, observa a história em quadrinhos. Eu vou ampliar aqui porque eu não estou enxergando direito e mesmo assim a qualidade aí não está boa. Então ele diz, dois personagens aí, como eu expliquei, esse senhor diz, da tirinha da história em quadrinhos, Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Aí ela responde, olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio e solidão. No último quadrinho diz, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Pois é, na pergunta aqui, fica bem claro quando ele diz o seguinte, a disposição das personagens, uma na frente da outra, sentadas no mesmo ambiente, nessas cadeiras do papai aí, né? E o diálogo demonstram que entre os personagens há o quê? A letra A está certa até quando diz aproximação. Há uma aproximação entre eles, certo? Mas não há felicidade. Na letra B está errado porque nem existe um afastamento e nem tampouco uma ternura, certo? Na letra C também está errado porque não existe um distanciamento, nem tampouco uma alegria, ok? Agora a letra D... Aí só pode ser a letra D. Existe uma intimidade entre eles, que estão conversando, no mesmo ambiente, sentados na frente do outro, um respondendo para o outro. Então existe intimidade. Mas existe, acima de tudo, uma incompreensão, principalmente por parte do personagem do homem aí, certo? Que não compreende a mulher se sentir sozinha. Ele lendo o jornal, ele lá concentrado com as coisas dele e ela só na frente dele como se ela não fosse ninguém, como se ela não existisse. Então existe aí uma incompreensão, ela não é compreendida. Então é a letra D, intimidade e incompreensão, é o que existe aí como resposta para essa questão, ok? Muito bem. Muito bem. A próxima questão que muitos erraram foi a questão 31, né? Esse poema aqui de Vinícius de Moraes, intitulado A Rosa de Hiroshima. A gente sabe que a Rosa de Hiroshima é uma alusão à bomba atômica, né? Detonada lá em Hiroshima, certo? Que causou coisas terríveis. E uma rosa porque o formato dela parecia um cogumelo, uma rosa, certo? Então aqui diz, pensem nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, né? Então a gente percebe aqui que ele quer fazer um alerta, né? Despertar vamos dizer assim, o que essa detonação deixou, a detonação dessa bomba, os efeitos que ela causou, efeitos negativos, horríveis, né? Nas pessoas, na sociedade lá,
ok? Então, mas a pergunta diz o seguinte: o poema de Vinícius de Moraes, 1913-1980, foi musicado na década de 70 pelo grupo Secos e Molhados. Em seus versos, constrói-se um apelo para que não seja esquecida o quê, minha gente? Será que a situação econômica? Não fala da situação econômica aí de um país bombardeado. Não fala. Não deve ser esquecida a potência destrutiva de uma bomba nuclear? Sim, é essa daí. Certo? Que causa tudo isso nas pessoas. A potência dessa bomba foi tão grande que causou tudo isso aí, como sequela. Ok? Então seria a letra B, e nada de A, nem de C, nem de D. Olha C, falta de alimento nos países em desenvolvimento. Minha gente, isso é um absurdo, não tem nada aí a ver. Não tem aí, né? Não está dizendo o texto. A presença de mulheres nas guerras mundiais também não tem nada a ver com a pergunta, ok? Então só pode ser a letra D. Essa era a resposta dessa questão, ok? Muito bem. Se mais alguém quiser alguma explicação de alguma outra questão, pergunta lá no privado que eu mando. Ok? Muito bem, eu vou mandar o gabarito. Algumas pessoas não conseguiram atingir nota positiva, nota boa, um desempenho interessante. Eu pedi até que fizessem de novo e enviasse para mim, mas eu esperei até agora, ninguém reenviou, então eu vou ter que corrigir por conta do prazo, ok? Espero que essas pessoas façam com mais compromisso da próxima vez, tá certo? Muito obrigado, um abraço, e eu vou terminar de preparar a próxima aula para o próximo encontro da gente e posto depois para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção. Cheiro nos olhos e um no coração.